radiografia do sistema previdenciário. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Gilberto Guezzoni, ele é consultor do Senado Federal. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Guezzoni, eu queria passar para o Beto entrar na área rural. A questão rural é a seguinte, professor. No acumulado janeiro-setembro desse ano, o setor urbano registrou um superávit de 6,2 bilhões, com uma arrecadação de 168,7 bilhões. Já a arrecadação líquida rural foi de apenas 484 milhões, contra um total de benefícios pagos de 5,6 bilhões, o que gerou um déficit no setor rural de 5,1 bilhões. O que poderia ser feito para reduzir o déficit do setor rural? Essa é uma questão bem complicada de ser resolvida, porque, na verdade, o que nós temos é uma opção política de subsidiar essa aposentadoria no setor rural como um remédio social. Né? A capacidade de arrecadação é muito pequena na área rural e as regras de contribuição são inteiramente diferentes. Uma política social. É uma política social. Na verdade, essa contribuição, essa aposentadoria rural, ela, em boa parte, na sua lógica, ela implica transferência de recursos da aposentadoria urbana, ou, na verdade, do Tesouro Nacional, para a área rural. A razão dessa pequena arrecadação na área rural é porque as regras de contribuição são inteiramente diferentes. Enquanto na área urbana nós temos aquela regra que todos conhecem, normalmente 11%, até 11% para o trabalhador e 20% para o empregador, na área urbana essa arrecadação se dá em cima da produção, num percentual bastante pequeno. Na área rural. Na área rural. Sim, mas nós não somos os maiores produtores de alimentos do mundo, por que não? Mas essa arrecadação é pequena, as alíquotas são pequenas, o grau de informalidade é alto e o próprio controle é pequeno. Na verdade, estruturalmente, essa arrecadação da área rural ela não foi feita para ter valores significativos. E tem também a questão da agricultura familiar. Se você tem 6 filhos, os 6 trabalham com ele, quer dizer, não tem contribuição aí. Você tem formas, a aposentadoria tem regras próprias. Enfim, não há dúvida que essa é uma política social com um forte subsídio por parte do Tesouro Nacional. Mas o senhor falou em controle. Poderia haver um sistema de controle eficiente para a aposentadoria do setor rural? Uma questão é a aposentadoria. As regras da aposentadoria já foram bem mais apertadas, né? As regras eram bem mais frouxas. Hoje é muito mais difícil a obtenção dessa aposentadoria. Tem sido tomadas providências para evitar fraude, inclusive contagem de falso tempo rural para a área urbana. Passos têm sido dados nesse sentido, mas acho que vai levar um longo tempo até que haja condições arrecadatórias de fato na área rural para compensar essa aposentadoria. Né? É um processo que tem ocorrido, mas estruturalmente o sistema é pensado para haver uma transferência de recursos. Vamos examinar um pouquinho a questão do setor público. Né? O setor público apresentou em 2010 um déficit previdenciário de 52 bilhões de reais. Quer dizer, estaria aí o foco do desequilíbrio, chamado desequilíbrio do sistema previdenciário? Eu acho que não. A questão da aposentadoria do setor público é bastante importante, o gasto é muito alto. Se a gente pegar só a União, a gente tem aí uma despesa que provavelmente deve atingir esse ano algo como 50 bilhões de reais de gasto com inativos e pensionistas no setor público da União, ou seja, é um número bastante significativo. Agora, preciso chamar a atenção para o fato de que todas essas reformas que ocorreram no serviço, na Previdência Social nos últimos anos, né, praticamente desde a emenda constitucional 20, em 93 ainda, né, no final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, a emenda constitucional 41, agora em 2003, que a outra foi em 98, né, em 93 nós tivemos a primeira reforma, que foi a criação de contribuição, em 98 a emenda 20, e agora no primeiro ano, em 2003, no primeiro ano do governo do presidente Lula, com a emenda constitucional número 41. Todas essas reformas, elas se voltaram esmagadoramente para o setor público.
Então o setor público sofreu muito mais alterações do que o regime geral. E acho que havia uma razão para isso. Nós tínhamos uma aposentadoria no serviço público que, se a aposentadoria do regime geral brasileira pode ser qualificada como generosa em comparação aos regimes, aos demais do mundo, a aposentadoria no serviço público originalmente no Brasil não merecia nem elogio, nem nenhum adjetivo de tão generosa que era. Ela permitia que pessoas ingressassem no serviço público, por exemplo, ficassem 2 anos num cargo e se aposentassem, às vezes, mais jovens do que no setor privado, porque havia aposentadoria proporcional e com contagens em dobro. Pessoas se aposentassem aos 40 e poucos anos, com aposentadorias extremamente elevadas, sem nunca ter contribuído para aquilo. Então nós tínhamos um sistema que era infinanciável, indiscutivelmente, e todas essas reformas foram feitas atacando esse problema. Então eu acho que hoje, em boa parte, nós podemos dizer que o problema da aposentadoria do serviço público é extremamente grave, mas ela se deve ao passado. Há um passivo que tem que ser pago e que vai levar muitas décadas ainda para ser concluído. Enquanto o regime geral tem um problema grave, mas o problema está no seu futuro, porque ela não foi mexida. Né? A única alteração significativa que nós tivemos no regime geral foi a criação do fator previdenciário, que depois a gente pode comentar sobre isso. Mas no regime próprio, muita coisa foi feita, principalmente no regime dos servidores civis, que aqui é preciso diferenciar um e outro. Então, o crescimento da despesa previdenciária no setor público realmente ocorreu. Se a gente pegar os gráficos, o aumento nos últimos anos foi muito significativo, mas isso se deve ainda ao fato de que quase a totalidade dos aposentados e pensionistas do serviço público tem a chamada paridade. O que é isso? Todo aumento que o ativo tem, o inativo leva. Isso acabou. Tá? As pessoas às vezes não têm essa informação desde a emenda constitucional 41. Acabou para civis e militares? Para militares? Não, para civis. Só para civis. Só para civis. Acabou para o civil. Os civis não têm mais direito à paridade. E nem têm direito à integralidade. Ou seja, o servidor civil não recebe mais o seu último salário. Ele recebe uma média, assim como recebe do INSS. Só que essa emenda, ela não apenas assegurou o direito adquirido de todos aqueles que estavam aposentados, como ela criou uma regra de transição em que as pessoas que estavam no serviço público naquele momento tinham direito ainda de se aposentar com as regras antigas. Então, enquanto nos próximos 30 ou 40 anos, nós ainda vamos ter essa situação. E hoje, praticamente, não há nenhum aposentado que não tenha direito à paridade. E o que nós tivemos nos últimos anos? O governo Lula tomou a opção política, sem discutir o mérito, tem as suas razões e contra-razões, de recuperar a remuneração dos servidores públicos. Então, o governo Lula deu aumentos significativos para os servidores públicos. Se a gente pegar a despesa de pessoal durante o governo Lula, ela cresceu de forma significativa. É esse crescimento que gerou o crescimento dos aposentados. Ou seja, cada paridade. Cada paridade. O que acontece hoje no regime de aposentadoria dos servidores públicos não é que a despesa estourou e realmente ela cresceu muito por alguma distorção do sistema previdenciário. Ela cresceu porque você deu aumento para os ativos e hoje quase todos os inativos estão vinculados aos ativos. Se a gente pegar os gráficos dos aumentos e segmentar ativos, inativos e pensionistas, nós vamos ver que esses gráficos seguem mais ou menos no mesmo sentido. Não há uma explosão de aposentadorias hoje, o número tem subido um pouco, mas nós temos tido algo como um pouco mais de 1.000 aposentadorias por mês no serviço público civil. Isso é um número ainda esperado, porque nós temos hoje algo como 550 a 600 mil servidores ativos no Poder Executivo. Você considerando que aí a metade homens e metade mulheres, o número é mais ou menos, há uma distribuição mais ou menos equitativa entre homens e mulheres, 35 e 30 anos, a gente é de se esperar que algo como 15 a 18 mil servidores se aposentem por ano. Esse é um número normal num quadro de 600 mil pessoas. E
o número de aposentadorias por ano, se a gente pegar os últimos 12 meses, por exemplo, atingiu 13 mil pessoas. Ou seja, não estamos ainda numa corrida de aposentadoria. Então o problema é muito grave. Agora, o problema tem a ver com o passado. Porque o serviço público aqui, diferentemente do regime geral, existe limite de idade. Né? As emendas constitucionais, tanto a 20 quanto a 41, a modificação aí foi na forma de transição, elas estabeleceram limite de idade. Então, hoje no serviço público, os homens só se aposentam aos 60 e as mulheres aos 55. Ainda é muito pouco. Muito pouco. Hoje em dia, na expectativa de sobrevida que nós temos, uma mulher se aposentar aos 55 anos está se aposentando extremamente jovem, né? O homem aos 60 também é jovem. Você tinha comentado no início, a Europa tem subido isso para 65, 66, 67. Nós temos que chegar lá ainda, né? Temos que aproximar homens e mulheres, é uma outra discussão que tem que ser feita, mas o sistema hoje, nós podemos dizer que dos servidores públicos, do ponto de vista da sua lógica, ele é um pouco mais saudável do que o regime geral. Dr. Gersoni,